One, two, three, let's go! Oi, tudo bem? Espero que sim! Hoje eu, Thaísa, juntamente com minhas amigas Isabela, Emanuele e Samara, irei falar sobre a miopia e a hipermetropia, problemas oftalmológicos que atingem mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Mas antes, para você conseguir entender melhor, vamos falar sobre o olho humano em sua condição normal? A Samara é melhor nisso, então eu acho que é mais interessante eu passar o microfone para ela. Bom, o olho humano é constituído principalmente das seguintes partes: a córnea, que é a parte mais externa do olho, a íris, que é a parte colorida do olho, a pupila, que é a abertura onde os raios de luz atravessam, a retina, que é onde se forma a imagem, o cristalino, que é uma lente convergente e elástica que, com o auxílio dos músculos ciliares, se expande e relaxa. Quando o objeto está infinitamente afastado, o que chamamos de ponto remoto, os músculos ciliares estão relaxados, sem fazer qualquer tipo de esforço de acomodação, e o foco da imagem está exatamente na retina. No entanto, à medida que o objeto se aproxima, os músculos ciliares vão se contraindo, realizando o esforço de acomodação para manter o foco da imagem na retina. Quando o raio de luz chega ao olho, o raio penetra pelas camadas do olho até chegar ao cristalino. O cristalino, por ser uma lente convergente, vai fazer com que os raios sofram uma refração e se concentrem em um único ponto, o que chamamos de foco. O olho humano normal é capaz de enxergar desde uma distância média convencional de 25 centímetros até o infinito. No entanto, alguns fatores podem influenciar na visão de uma pessoa, prejudicando sua visão de perto ou de longe, ou até de ambos. Quem tem miopia possui um problema na localização da projeção de uma imagem. Quando uma pessoa míope vê de perto, a imagem é projetada no local correto, que é a retina, e consegue enxergar bem. Porém, ao tentar enxergar um objeto distante, essa imagem não é projetada na retina, e sim um pouco antes, causando dificuldade de enxergar esse objeto com nitidez. Segundo professores de oftalmologia da Universidade da Califórnia, provavelmente a miopia sempre existiu desde os primórdios, mas as taxas da doença dispararam nos últimos 3 séculos. O conceito de miopia se originou com Aristóteles, em 350 a.C. Em 1517 foi pintado um quadro do Papa Leão X, com vidro côncavo. Assim, os vidros côncavos eram provavelmente conhecidos a partir do século XIII em diante. Em 1554, Maurolicus foi a primeira pessoa a diferenciar a refração do olho na visão curta, que é a miopia, que poderia ser corrigida por lentes côncavas, e considerou que a miopia se devia a uma lente excessivamente abaulada, que também deveria reverter uma imagem 2 vezes para que parecesse vertical na retina. Huygens considerou que a miopia se devia ao excesso de convexidade do globo ocular, e novamente descreveu como as lentes côncavas poderiam resolver esse problema. Porém, por séculos, os óculos côncavos para miopia eram controversos entre os oftalmologistas. Até mesmo von Graefe advertiu em 1854 que eles agravam a estrutura míope do olho e obstruem a circulação. Por volta de 1720, Boerhaave mencionou o comprimento prolongado do olho como causa da miopia. Os primeiros óculos conhecidos foram inventados na Itália, e antes as pessoas escolhiam os óculos por tentativa e erro. Só em 1800 as pessoas começaram a fazer exames de vista. Em virtude de um alongamento antero-posterior do olho humano ou de um excesso de curvatura na córnea ou no cristalino, quando o olho não realiza o esforço de acomodação, que é o que ocorre quando o míope está tentando enxergar um objeto de distância maior que seu ponto remoto, ou seja, uma distância maior até onde o olho do míope consegue enxergar com clareza os objetos, o foco da lente não está na retina, e sim antes da retina. No entanto, em objetos de distância menor que seu ponto remoto, a imagem se dá na retina, e isso faz com que o míope consiga enxergar com clareza
desde seu ponto próximo até o seu ponto remoto. A correção da miopia é realizada com lentes divergentes. Essas lentes vão fazer com que os raios sejam refratados e se afastem do eixo central. Isso faz com que os raios emerjam como se viessem do ponto remoto do míope. O ponto remoto é subjetivo de cada míope e, a partir dele, é calculado o grau de miopia da pessoa. O grau é calculado a partir da seguinte fórmula: V é igual a 1 sobre F, onde V é a divergência em que a unidade é dioptria, muito conhecida também como grau, e F é o foco. O foco é calculado como F é igual a menos PRM, que significa ponto remoto do míope. O sinal negativo é utilizado para cálculos com lentes divergentes. Portanto, uma pessoa que possui 2 graus de miopia, por exemplo, consegue ver nitidamente a uma distância máxima de 0,5 metros. A hipermetropia é um erro refrativo ou anormalidade em que a córnea e o cristalino do olho focam a imagem de um objeto em um ponto imaginário atrás da retina, e a retina recebe uma imagem desfocada de objetos próximos. Os sintomas de hipermetropia eram conhecidos logo após a época de Aristóteles, em que a perda de visão periódica era explicada por defeitos tanto na teoria da emanação, da ondulação ou no olho em si. Foi Dondes quem introduziu os conceitos de hipermetropia, depois de distinguir claramente a acomodação da refração. Dondes fez pesquisas visando melhorar o diagnóstico, tratamento cirúrgico e uso de óculos. Em 1858, ele também descobriu que a hipermetropia é causada por um encurtamento do globo ocular, de modo que os raios de luz refratados pelo cristalino do olho convergem atrás da retina. O olho hipermétrope é menos convergente do que o necessário, e assim, a sua distância focal é grande em relação à dos olhos normais. Por este motivo, os raios luminosos que entram no olho hipermétrope convergem pouco, o que faz com que a imagem seja formada atrás da retina e sem a nitidez normal. Se o objeto está muito distante do hipermétrope e o cristalino está relaxado, a imagem do objeto se forma atrás da retina. A pessoa com hipermetropia pode forçar os músculos ciliares, que comprimem o cristalino, alterando sua curvatura e distância focal, levando a imagem para a retina. Porém, quando se trata de enxergar objetos próximos aos olhos, o hipermétrope os enxerga de forma desfocada. Quando os objetos se encontram próximos aos olhos de um hipermétrope, a imagem se forma atrás da retina, mesmo que o indivíduo force os músculos ciliares. Em outras palavras, um indivíduo com hipermetropia tem dificuldade em enxergar objetos próximos a ele, porque o ponto próximo, ou seja, o ponto mais próximo do olho que permite a formação de imagens nítidas, se encontra a uma distância maior do que o de uma pessoa de visão perfeita, cujo ponto próximo está, em média, a 25 centímetros do olho no caso de adultos. Por esse motivo, pessoas com hipermetropia costumam afastar os objetos de seus olhos para conseguirem enxergar melhor. É possível corrigir a hipermetropia através do uso de lentes convergentes, a fim de convergir os raios luminosos que chegam no olho, permitindo a formação do ponto focal na retina. Se temos um objeto a 25 centímetros do olho do indivíduo, que é a distância correspondente ao ponto próximo do olho de uma pessoa de visão perfeita, os raios luminosos que partem do objeto atravessam a lente convergente e incidem sobre a retina com uma inclinação que faz com que o objeto pareça estar localizado exatamente sobre o ponto próximo do olho do hipermétrope. Assim, ao utilizar as lentes, o indivíduo hipermétrope não enxerga o objeto em si, mas sim sua imagem, a uma distância maior que a posição do objeto. É necessário calcular o foco da lente ideal para cada caso de hipermetropia aplicando a equação de Gauss. 1 sobre F é igual
a 1 sobre P mais 1 sobre P', sendo f a distância focal da lente, P é a posição do objeto e P' é o ponto próximo do observador, onde está situada a imagem do objeto. Bom, como vocês puderam ver, os problemas de visão são assuntos muito interessantes e importantes de serem estudados. Além disso, a análise física, quando bem compreendida, se torna algo muito simples de entender. Esperamos que tudo tenha ficado claro para vocês. Na descrição do vídeo estará o link para o direcionamento das nossas referências utilizadas. Obrigada por assistir até o final. Tchau!